Boa tarde para o pessoal do Vespertino e bom dia para o pessoal do Matutino. Dando continuidade à nossa aula sobre nossas aulas sobre entrevista, hoje o título da aula é Se eu quiser aprender mais, perguntas bem formuladas. Então, nas aulas passadas, nós vimos que o sucesso de uma entrevista depende muito do entrevistador, já que este é responsável por conduzir o diálogo. E para fazer isso de modo eficiente, ele precisa produzir perguntas coerentes, interessantes, e é isso que a gente vai estudar agora. Vamos reler na pergunta de número 1, um trecho da entrevista com a jovem que sofreu o bullying. Manuela, e aí eu liguei para o meu pai no recreio e falei: pai, conversa comigo, porque faz uma semana que ninguém fala comigo, e eu estou ficando muito triste. E aí acho que foi quando meu pai falou: chega, sabe, porque a gente tentou a minha adaptação, a gente tentou estar ali, mas não deu. Aí meu pai falou: vamos procurar outra escola, que foi a escola pública, Serginho Grossman. Vamos ainda continuar nessa primeira escola. Você atribui a quê essa perseguição? O fato de você ser negra, ter pouco negros na escola, ou o fato de você, sei lá, não se relacionar bem, não ser boa aluna? O que é que levou as pessoas a fazer essas perseguições racistas? Então, as perguntas vêm sobre esse texto, esse pequeno trecho, é um trecho da entrevista. Então, na letra A, qual era o interesse do apresentador ao convidar a jovem para conceder essa entrevista? Então, mais uma vez, a gente vê que é para explorar a situação de bullying que ela viveu e para que as pessoas também tomem conhecimento desse tipo de ação e procurem evitar e também procurem aprender a lidar com essas situações, porque sempre vai encontrar alguém capaz, que seja capaz de fazer bullying. Na letra B, a fala da Jo é finalizada com a informação de que ela foi para outra escola. O entrevistador ficou satisfeito com o encerramento da exposição? Não. Ele queria que ela falasse mais sobre a escola em que sofreu bullying, por isso pediu que a jovem continuasse falando das experiências vividas naquela instituição. Na letra C, a jovem havia narrado a experiência pela qual passara na escola. Sobre o que o entrevistador pretende que ela fale na próxima pergunta? O entrevistador pretende que ela analise a situação, tente explicar o que motivava os colegas dela a agir daquela maneira, porque a gente acha até que quase impossível alguém agir assim, mas, na verdade, ela viveu uma situação horrível. Então, cabe ao entrevistador determinar o rumo da entrevista, solicitando o aprofundamento de algumas ideias e a complementação de dados, indicando um novo assunto e como ele sugeriu a questão que ela falasse da vez que a menina pediu para ver sua mão, que era a única parte branca que ela tinha. E na questão 2 vai dizendo assim: agora é sua vez de elaborar perguntas. Você encontrará a seguir 2 respostas dadas pela escritora Conceição Evaristo em uma entrevista concedida ao site da Biblioteca Nacional. Formule perguntas que sejam coerentes com a resposta. Já tem as respostas. Você vai fazer uma pergunta para encaixar essas respostas. Na página 66, texto em conversa, você pode estar conhecendo a escritora Conceição Evaristo. Nós vamos, na próxima aula, a gente vai poder estar trabalhando. E veja o exemplo. Por exemplo, o menino vendedor de amendoim em Barra daqui da Cinelândia, ao me contar uma briga que ele havia tido com outro garoto, me inspirou a escrever o conto de Lixão. São as crianças das favelas que morrem por balas perdidas,
que me inspiram na escrita de outro texto. Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Foi da resistência dos povos africanos e de seus descendentes na diáspora que retirei outra inspiração. Ailoa, a alegria do nosso povo. O que é a diáspora? A diáspora é a separação do povo em razão de preconceito ou perseguição política, religiosa ou étnica, questão da cor. Você pode, eu vou estar dando aqui algumas sugestões apresentadas, de onde surgiram suas histórias, como a senhora, como você se inspira para criar suas histórias, a senhora ou você se inspira em pessoas reais para escrever suas histórias, ou elas são simplesmente do imaginário? E aí nós vamos para o texto B. Cruzo com as pessoas que me inspiram no dia a dia. Entretanto, em seu conjunto, dificilmente elas vão a esses livros para ler. Não só os livros da minha autoria, mas a leitura em geral. Ainda há uma intensa precariedade de acesso ao livro como um objeto que deve ser apropriado por todos. Aí é o segundo texto, esse foi o texto da questão 2, o texto A e o texto B. E as sugestões para que vocês possam estar respondendo, criando a pergunta, seria: a senhora acha que seus livros inspiram as pessoas parecidas com seus personagens? Ou a senhora ou você acredita que seus livros são lidos pelas pessoas mais pobres? Ou a senhora acha que pessoas pobres não leem, só os ricos leem? Essas são sugestões, mas você pode estar criando as perguntas que vocês quiserem, que vocês acham que cabe para essas respostas do texto A e do texto B. E na questão 3, da resposta de Conceição Evaristo, apresentada no texto B, podem surgir outras perguntas. Imagine que você é um entrevistador. Você vai entrevistar ela, um entrevistador de Conceição Evaristo. E que ao ouvir essa resposta, pensou em outra pergunta. Que pergunta pode ser? Eu vou estar dando opiniões. O que a senhora acha que dificulta o acesso das pessoas aos livros? O que poderia mudar essa condição das pessoas, nem todas as pessoas não terem acesso a livros? Como fazer para que todos os livros cheguem a todas as pessoas? Essas são questões que podem ser mudadas se esses livros fossem oferecidos. E também nós sabemos que as bibliotecas hoje têm muitos livros, é preciso estar procurando passar para poder se tornar um bom leitor. Então, essa é uma aula mais curta, onde você vai estar, se eu quiser aprender mais, eu vou estar formulando questões, como também vou estar respondendo questões, criando perguntas e respondendo perguntas. Vocês vão fazer essa atividade, e essa é a atividade do sábado, correspondente a uma segunda-feira. Vocês façam, ela está encerrando um ciclo, hoje, no sábado, e vocês enviem com urgência as atividades, porque nós vamos formar as notas a partir do que a gente tem. E depois, quem não conseguiu, vai fazer a recuperação presencial lá no CMA. Tenham todos um bom dia e nos encontraremos em breve na próxima unidade. Já iremos para uma nova unidade. Tenham todos um bom dia.